Essa imagem tá errada. Essa aqui também. Essa também. Também. Essas com certeza. Pera. Como assim? Será mesmo ou não? Bora descobrir. Alô, YouTube! Uma das coisas mais comuns nessa época de Natal, além do Papai Noel, são várias imagens do bebê Jesus na cena da Natividade, quando ele nasceu. Mas como é que a gente sabe que Jesus, ou Maria, ou José, que eles eram assim? Tem muita gente por aí que critica muitas dessas imagens, falando que Jesus era judeu, um povo semita. Então, ele não deveria ter tido uma pele clara, muito menos olho azul e cabelo loiro. O negócio é que é normal pessoas imaginarem e fazerem imagens de Cristo como pessoas que eles estão mais acostumados de ver, ou alguém que tem os mesmos traços e vestimentas que ele, alguém que eles se identifiquem mais. E nos últimos 2000 anos, muitas pessoas fizeram várias imagens diferentes de como eles imaginavam que era a aparência de Jesus. As mais populares são essas feitas por europeus, que obviamente faz Jesus parecer mais um europeu. Mas a gente sabe que ele não era um. Ele era lá do Oriente Médio. Por causa disso, teve algumas pessoas por aí que estudaram os ossos da época, os costumes, e eles tentaram fazer algumas outras imagens, tentando aproximar de como que talvez era o rosto de Jesus. Como essa daqui que foi feita para um documentário, e essa outra feita por uma inteligência artificial. Mas também muita gente critica essas imagens. O negócio é que é difícil a gente saber exatamente como ele era, você acreditando que ele era um semideus ou não. Mas talvez a gente pode pegar alguma pista voltando no tempo e ver como que eram as primeiras imagens de Jesus. Quem sabe as pessoas que viveram mais perto da época dele tinham uma memória mais fresca que a gente hoje, ou faziam imagens com mais traços de alguém do Oriente Médio. Então, aproveitando o Natal, vamos ver as imagens mais antigas que existem do aniversariante e conhecer um Jesus que até se vestia de um jeito bem diferente. Mas antes disso, se ainda não sabe o que você vai vestir para o ano novo, ou talvez algum presente de Natal para alguém, dê uma olhada no kit que nosso patrocinador de hoje, a Insider, montou para nós. Eu gosto muito das roupas da Insider, especialmente a Tech T-shirt, elas são muito boas. São camisetas feitas de modal, um tecido que é mega resistente, pode durar 3 vezes mais que camisetas normais. E também são mais leves, ideais nesse verão mega quente. Eu usei o dia inteiro e ela nem incomodou, não apertou, não machucou, não ficou fedendo, não precisou passar e melhor, ajudou a regular a temperatura. Nesse kit de final de ano, a Insider está oferecendo um desconto no site com 2 Tech T-shirt, uma cueca Performance e um Spectrum Socks. Até os nomes são legais. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e usa o código PLANO12. Não só você vai estar apoiando o canal aqui, como também vai ganhar um desconto de mais 12% em cima da promoção que eles já estão fazendo. Vale muito a pena. Você vai usar as camisetas por muito tempo. Valeu, Insider, por apoiar o plano piloto. Beleza, vamos voltar no tempo e começar lá no século 6. Lá no Egito, perto de uma montanha que alguns acreditam ser o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, tem um mosteiro ortodoxo de Santa Catarina. Nesse mosteiro, eles encontraram um dos manuscritos mais antigos da Bíblia e também uma das imagens de Jesus mais antigas, que é essa daqui, uma das imagens bizantinas mais velhas que ainda existem. Foi feita mais ou menos no ano 550 d.C. Infelizmente, durante essa época, teve bastante brigas sobre a imagem de Jesus. Algumas pessoas acreditavam que não podiam fazer nada, enquanto outras acreditavam que podia. Durante os anos 700 d.C., a maioria achava que não podia. Então muitas imagens bem antigas de Jesus acabaram sendo destruídas. Mas essa conseguiu sobreviver porque ela ficava num local que era controlado pelos muçulmanos e não os bizantinos. O interessante dessa imagem é que ela foi feita em um estilo comum entre os ortodoxos até hoje. E também com esses olhos diferentes, que foram feitos de propósitos, talvez para simbolizar a natureza dupla de Jesus. A segunda imagem também foi feita lá no século 6 e fica lá em Israel. Ela também fica em uma igreja bizantina antiga, que hoje está em ruínas. É essa daqui. Por causa das ruínas e do estado da imagem, a imagem só foi descoberta em 2018. De cara você não consegue ver, mas fazendo um zoom e colocando algumas linhas, dá para perceber melhor. Esse Jesus, ele é bem diferente. Primeiro, ele não tem barba. Segundo, o cabelo é curto e enrolado ao invés de liso e comprido. Então, mesmo sendo feita na mesma época da outra, é bem diferente. Agora, voltando mais 100 anos, indo lá para Ravenna, na Itália. Lá tem esse mausoléu, que foi uma capela feita pela filha do imperador Teodósio I, aquele que fez o cristianismo a religião oficial do Império Romano. A capela ela é bem preservada,
e dentro tem esse mosaico com a imagem de Jesus como o bom pastor. Também dá para perceber que esse Jesus não tinha barba e o cabelo também era enrolado. Nesse mesmo período, mais ou menos no ano 425 d.C., também lá na Itália, só que em Roma, a gente vai agora para a Basílica de Santa Sabina. Em uma porta tem uma imagem de Jesus esculpida. Essa imagem é a imagem mais antiga da crucificação de Jesus. Do lado dele tem até os 2 ladrões que foram crucificados junto com Jesus. Nessa imagem ele já está com barba de novo, o que mostra que mesmo sendo a mesma época, tinha variações sobre o que as pessoas achavam como era Jesus. Voltando mais, agora lá para o século IV, nos anos 300 d.C. A maioria dessas imagens que a gente vai ver, a gente encontra em catacumbas, que são cemitérios embaixo da terra, que tinha bastante na época romana. Muitas dessas catacumbas, elas eram decoradas, e porque elas estavam enterradas, muitas acabaram sendo esquecidas, o que ajudou elas a sobreviver por todos esses anos. Indo lá para a catacumba de Comodilia, em Roma, mais ou menos no ano 375 d.C., fizeram essa imagem. Até agora, essa é a imagem mais antiga de Jesus com barba. O que é interessante, mesmo sendo bem antiga, ela não é muito diferente da imagem de Jesus que a gente está mais acostumado a ver hoje em dia. Mas as semelhanças vão parar por aí, porque as próximas vão ser bem diferentes. Também em Roma, só que agora na catacumba de Marcelino e Pedro, tem uma imagem que mostra a história do Novo Testamento quando a mulher toca na veste de Jesus e ela é curada. Só que nesse desenho, Jesus ele parece um romano, provavelmente porque ele foi feito durante a época dos romanos. Além do cabelo curto e não ter barba, as vestes dele são vestes romanas. Essa túnica aqui tem essas listras vermelhas no ombro, algo que era bem comum em Roma para indicar alguém com autoridade. Além disso, por cima ele está vestindo uma manta também diferente das mantas romanas, uma mais simples. E na ponta lá embaixo, a mulher parece que está tocando numa linha, que os especialistas dizem ser um tzli, não sei falar essa palavra, mas são umas franjas que muitos judeus usam. Ou seja, a maneira que o pintor desse desenho indicou que Jesus era judeu foi por um pedaço da roupa, e não pela sua pele ou cabelo. Agora voltando mais lá para o século III, nos anos 200, aqui a gente vai encontrar as imagens do rosto de Jesus mais antigas que sobreviveram até hoje. Em outra catacumba, lá em Roma, tem uma imagem que mostra a história de Jesus revivendo Lázaro. De novo a gente vê um Jesus parecendo um romano, com cabelo curto, sem barba, a túnica romana e o manto simples. Ele até lembra o Júlio César, mas também tem algo diferente aqui, se vocês conseguem perceber. Sim, aqui na mão dele, ele está segurando uma varinha. Isso mesmo, uma varinha que nem Harry Potter. Por quê? Bem, assim como hoje em dia, na época romana, as varinhas elas também eram vistas como um símbolo de magia. Então, para muitos romanos, as histórias de Jesus fazendo milagres, como revivendo alguém que morreu, ou outras coisas, pareciam muito com as histórias de magia que eles conheciam. Aproveitando agora o espírito de Natal, em outra catacumba lá em Roma, tem tipo de um caixão que colocaram uma mulher chamada Severa. E nesse caixão tem a imagem mais antiga da cena do Natal, da Natividade, que temos até hoje. Assim também como a imagem mais antiga da Maria, a mãe de Jesus. Aqui do lado está escrito, Severa, viva com Deus. É provável que essa pessoa aqui é a Severa. E do outro lado, a gente vê Jesus como um bebê, sendo segurado por sua mãe Maria, e provavelmente atrás é José. E eles estão sendo visitados pelos 3 reis magos da história lá que eles foram visitar Jesus, trazendo presentes, seguindo a estrela de Belém. Agora, a segunda imagem do rosto de Jesus mais antiga que temos foi feita mais ou menos no ano 250 d.C. e está lá nas catacumbas de Calisto. De novo, é Jesus como um bom pastor, segurando uma ovelha. Também está com cabelo curto, sem barba e vestindo uma túnica mais curta, que era mais comum para pastores daquela época. Aqui ele até parece mais jovem, talvez por isso que ele está sem barba, talvez por isso que nas outras ele também está sem barba. Mas se a gente for parar para pensar, ele até que era jovem mesmo, tendo morrido no começo dos seus 30 anos. E agora vamos ver a imagem com o rosto de Jesus mais antiga de todas, até o momento. Finalmente vamos sair lá de Roma e ir lá para a Síria, lá por umas ruínas de uma cidade antiga, que ficava perto da fronteira com o que hoje é o Iraque, Dura Europo. Na época romana, essa era uma grande cidade, e era a defesa mais oriental do Império Romano, que por sorte nossa, foi abandonada e por causa disso, preservada. Lá tem a igreja cristã mais antiga que já foi encontrada também, que era uma casa e foi adaptada para ser uma igreja, algo bem comum daquela época. Ela ficava perto de uma sinagoga, que também é a sinagoga mais antiga já encontrada. Por causa disso, lá a gente encontra as imagens mais antigas que a gente tem dos personagens da Bíblia. Por exemplo, na sinagoga tem Abraão, Moisés e Davi.
E qual que é de Jesus? É essa daqui, na Capela Cristã, feita aproximadamente no ano 235 d.C. Essa imagem, ela mostra a história do Novo Testamento de quando Jesus, esse daqui, curou um paralítico, esse outro cara aqui, que foi trazido pelo telhado em uma cama, aí depois que ele foi curado, ele pegou a cama dele e foi embora. Jesus aqui, ele também tá no estilo romano, sem barba, cabelo curto e uma túnica. E infelizmente, a gente não tem mais nenhuma imagem de Jesus dos primeiros 200 anos logo depois da sua morte. Bem, na verdade, a gente tem mais uma. Vocês devem ter percebido que eu deixei mais um espaço aqui. Só que essa imagem, ela não é bem uma imagem, não tem uma historinha e tal. Ela, na verdade, é um grafite muito antigo, feita por alguém que não era cristão. E ele estava tirando o sarro de alguém que era cristão, chamado Alexamenos. É essa daqui. Dá para ver melhor se a gente colocar umas linhas aqui. Esse daqui, supostamente, é Alexamenos. E esse outro daqui seria Jesus crucificado com uma cabeça de burro. Obviamente, feita no intuito de ofender o Alexamenos. Aqui está escrito em grego e diz Alexamenos adorando o seu Deus. Para as pessoas que não eram cristãos naquela época, era estranho, talvez até absurdo, adorar alguém que foi crucificado. Lembra, ser crucificado era uma pena de morte usada no Império Romano que eles davam para os piores criminosos. Esse grafite ele foi feito lá em Roma, mas não sabem muito bem quando, provavelmente entre o 1º e o 3º século depois de Cristo. E esse sim é o desenho sobre Jesus mais antigo que a gente tem. E aí estão as 10 imagens de Jesus mais antigas e um grafite. Quais delas será que é mais parecida ou nenhuma? Se você acha que Jesus nem existiu, assiste esse outro vídeo que eu fiz, onde a gente fala sobre por que a maioria dos historiadores, até mesmo os mais ateus, afirmam que Jesus provavelmente existiu. E um bom Natal para todo mundo, um bom Chanukah e um ótimo final de ano. Nos vemos no próximo vídeo.